Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo do canal Análise de Ações. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, quero deixar claro que este vídeo não representa recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui apresentado. Dito isso, vamos aqui para o nosso conteúdo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Home 3, empresa a qual fez uma aprovação de bonificação no valor de 10% sobre as ações que ela tem emitidas hoje. Esse anúncio foi feito aí dia 28 de março, né, sobre a bonificação de 10% dessas ações. A gente vai dar uma olhadinha aqui no documento do fato relevante que a empresa emitiu ao mercado, né? Primeiro, um documento que foi emitido lá dia 31 de janeiro, falando sobre essa possível bonificação, e depois sobre o documento que foi apresentado aí dia 28 de março, falando aí sobre a aprovação e sobre algumas informações de suma importância para o investidor. Tendo em vista que as bonificações, né, elas têm ação direta aí no capital social da empresa e, consequentemente, também no capital do investidor, fazendo ali uma modificação no seu preço médio, podendo fazer com que ele tenha aí um aumento ou uma diminuição do seu preço médio, e isso também precisa ser declarado no imposto de renda. E a gente vai entender certinho isso através dos fatos relevantes que a empresa emitiu em relação à bonificação de ações. E também vamos falar um pouco sobre os dividendos que a empresa fez a divulgação esse ano, referente ao exercício 2023, falar um pouquinho também, né, se compensa investir nessa empresa, né, tendo em vista que aí nos últimos 4 anos eles fizeram a aprovação de 3 bonificações. Indo aqui para o primeiro fato relevante referente às bonificações, eles anunciaram lá dia 31 de janeiro de 2023 a intenção de fazer a realização dessa bonificação, né? Então, eles soltaram esse fato relevante em relação ao aumento de capital mediante capitalização de reservas com bonificação de ações. Então, eles dizem aqui, né, que o Conselho de Administração da ROMI manifestou-se favorável à proposta da administração na Assembleia Geral da companhia de 14 de março de 2023, o aumento do capital subscrito e integralizado no valor de 133 milhões de reais, onde o capital integralizado da empresa passaria ali de pouco mais de 784 milhões para 917 milhões. E isso mediante a capitalização de reservas de lucros da companhia com bonificações de ações. Então, é muito importante a gente entender, quando uma empresa vai realizar uma bonificação, existe um valor atribuído a essas novas ações emitidas. É claro que esse valor ele não vai sair do bolso do acionista, mas sim, né, do capital que a empresa tem ali em seu caixa. Nesse caso da Home, eles vão fazer ali a integralização das reservas de lucro. Ou seja, chega algum momento que a empresa está com um valor X de reserva de lucros e, dependendo ali de qual é a estratégia dos gestores, eles consideram que não é necessário ter todo aquele capital como reserva de lucros. Então, eles pegam parte dessa reserva de lucro, podem distribuir em dividendos ou fazer a distribuição aí em novas ações em forma de bonificação, dando ações de graça para os investidores, porém com um custo atribuído a elas. A gente tem que entender também que essas ações que são recebidas pelos investidores, elas são ali uma forma, né, de remuneração que pode ser comparada aos dividendos. Mas em vez de você receber os dividendos, né, ir lá no mercado e recomprar as ações da empresa, ou seja, reinvestir os dividendos que você recebeu nela, eles já fazem a distribuição desses valores direto em ações. E a gente vai entender um pouco melhor também sobre essa questão, né, dos valores e como a gente declara isso no imposto de renda ao longo do vídeo. A bonificação em ações a ser realizada, né, na razão de 10%, tendo aí a emissão de novas 8 milhões de ações. Essas ações são ordinárias, escriturais, sem valor nominal, atribuídas aos detentores de ações a título de bonificação, na proporção de uma nova ação para cada 10 ações existentes, né, que leva àquela proporção de 10%. Então, se você tem 50 ações, você vai receber 5 ações. Se você tem 100 ações, você vai receber 10 ações. Se você tem 1.000 ações, você vai receber aí 100 ações. Se você tem 10.000 ações, você vai receber 1.000 ações e assim por diante. E os acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia em 3 de abril de 2023 terão direito a receber essa bonificação. Sendo assim, a partir do dia 4 de abril de 2023, as ações da Home passam a ser negociadas ex bonificação, ou seja, a partir do dia 4 de abril, você já não vai ter mais direito a receber a bonificação da empresa caso você adquira as ações a partir desse dia. E as ações
bonificadas serão creditadas na posição dos acionistas dia 6 de abril. Então, nós temos aqui 3 datas super importantes. Quem comprar as ações até o dia 3 tem direito à bonificação. Quem comprar a partir do dia 4 já não tem direito à bonificação. E a partir do dia 6 de abril, quem tem direito à bonificação terá as mesmas aí creditadas na sua conta da corretora, aonde você mantém a sua posição da empresa. Lembrando aqui que existe um efeito muito parecido com os dividendos em relação ao valor de mercado das ações. Então, tem muita gente que se acha espertinho, né? A empresa vai pagar 10% de bonificação. Eu vou comprar as ações agora, aí quando ela der X direito, né, que é ela no dia 4, eu vendo as ações, recebo a bonificação depois e tenho um lucro. Porém, é muito importante se atentar que esses 10% referente ao valor da bonificação, ele vai ser recalculado. Então, no dia 4 de abril, a empresa ela vai abrir com um preço diferente do preço de fechamento do dia 3 de abril. Então, o que vai acontecer, né? Vamos dizer aqui a grosso modo, se a gente olhar aqui no site de análise de ações, a empresa está sendo negociada aí por volta de R$ 18,26. Vamos arredondar aqui, né, que ela está sendo negociada por R$ 18. Vamos falar de forma bruta aqui, ela vai pagar aí 10% de bonificação. Então, de forma simples, né, vamos dizer que ela vai abrir aí no dia 4 de abril, quando tiver X bonificação, com R$ 1,80 a menos no preço da sua cotação, devido, né, ao desconto de 10%, que é o percentual que eles vão pagar em bonificação. É claro que o cálculo é um pouco mais complexo do que isso e a empresa pode abrir ali por volta de R$ 16 no dia 4. Então veja que não é tão simples assim quanto parece obter esse ganho aí. Então vamos ficar atento, né? Não existe dinheiro fácil no mercado. Continuando aqui, né, no fato relevante, os direitos das ações bonificadas. As ações oriundas da bonificação terão os mesmos direitos conferidos às ações já existentes pelo Estatuto Social da companhia. Então, né, isso aqui quer dizer que as ações que são emitidas, né, e dadas como bonificação têm todos os mesmos direitos que as ações já existentes. Sendo assim, as próximas distribuições de dividendos, as próximas bonificações, essas ações que você vai receber agora como bonificação já entram aí no cálculo para fator de recebimento, né, dos próximos benefícios que a empresa trará para os seus acionistas. Em relação a frações de ações, né, porque a gente sabe que muita gente compra no fracionário, aí tem gente que vai ter lá 55, 105, 155 ações. O que acontece com essas frações dessa bonificação, né? A bonificação será efetuada sempre em números inteiros, então eles não distribuem 0,6, 0,5, 0,4 em ações. Eles sempre vão distribuir ali o número inteiro a partir de 1. As sobras decorrentes das frações serão vendidas na B3 e o valor líquido apurado será disponibilizado aos acionistas detentores das eventuais ações. A companhia informará oportunamente, né, maiores detalhes sobre o referido procedimento através de avisos acionistas. Então, vamos supor lá que você tem 15 ações da Home, certo? Então, você vai receber, né, teoricamente, uma ação e meia. Só que na B3 só trabalhamos com números inteiros. Então, você vai receber uma ação de bonificação e esse 0,5, nessa metade da outra ação, e você tem direito, ela será juntada com outras frações de outros investidores e formará números redondos. Essas ações que foram juntadas vão dar um montante, esse montante vai ser vendido pela empresa no mercado da Bolsa de Valores e com isso vai ser ali formado um valor. E esse valor será distribuído para os detentores dessa fração de acordo com a fração que você tinha. No caso, vamos supor aqui, a empresa está sendo negociada a R$ 18 aqui, por exemplo. Então, você tem 0,5%. Vamos supor que a empresa conseguiu vender essas frações a R$ 18, né, no preço de mercado. Se você tem direito a 0,5%, seria 50% do valor de uma ação inteira, então você teria direito aí a receber R$ 9 por essa sua fração de ação que será creditada na sua conta na Bolsa de Valores. Ainda não existe, né, nenhuma data prevista para quando ocorrerá a venda dessas ações e o crédito desses valores aos acionistas detentores de frações. Isso será, né, como eles falaram aqui, de forma oportuna divulgada em forma de fato relevante. Como eu disse a vocês, todas as ações que surgem aí de bonificações, elas possuem um valor atribuído a elas. Valor esse que será custeado pela empresa. No caso da Home,
esse valor é na faixa de R$ 16,53. Então, cada nova ação que você receber, você vai estar atribuindo ela aí o valor de R$ 16,53, levando em consideração isso lá para o imposto de renda, que a gente vai ver aí no próximo fato relevante, que foi divulgado no dia 28. É sobre o objetivo do aumento de capital com bonificação de ações. A operação tem como objetivo aumentar a liquidez das ações no mercado, quantidade de ações maior em circulação, potencialmente gerando incremento no volume negociado, ajustar a reserva de lucros da companhia de acordo com seu planejamento estratégico. Então a gente observa aqui que os administradores da empresa estão preocupados aí com a liquidez que a empresa tem hoje no mercado. Devido, né, ao número atual de ações que a empresa tem, eles perceberam que a empresa está com uma liquidez um pouco baixa. Então, para aumentar essa liquidez, eles resolveram fazer essa bonificação e também para ajustar, né, a reserva de lucros. Então, eles estão matando aí dois coelhos com a cajadada só. Ao mesmo tempo que eles ajustam a sua reserva de lucros, eles aumentam o número de ações que a empresa tem no mercado e, dessa forma, a empresa passa a ter uma maior liquidez devido ao maior número de ações que ela vai ter aí em circulação. Esse foi, né, o fato relevante divulgado dia 31 de janeiro. Agora a gente vai, o fato relevante foi divulgado aí dia 28 de março. Né? Avisa aos acionistas informações sobre a bonificação de ações aprovada em 28 de março. Como eles falam aqui, eles comunicaram dia 31 de janeiro acerca da bonificação de ações que ia ser votado na Assembleia Geral. Essa votação aconteceu e houve a aprovação para a realização dessa bonificação. As novas ações emitidas beneficiarão os acionistas proporcionalmente à participação acionária, verificada em 3 de abril. Então, como a gente disse, até 3 de abril, quem tiver as ações em sua custódia terá direito a receber a bonificação, no valor de uma nova ação para cada 10 ações em custódia, tendo aí uma proporção de 10% no valor atribuído de R$ 16,53. As ações serão incorporadas no dia 6 de abril, com data ex em 4 de abril. Mas o que eu queria trazer de mais importante agora aqui para vocês é esse ponto 4 aqui do fato relevante. A companhia preparou a seguir uma sucinta descrição dos procedimentos para efetuar o lançamento da bonificação na declaração do imposto de renda à pessoa física ou para fins de apuração do imposto de renda no caso de venda. Então, ela trouxe aqui alguns exemplos do que você deve fazer caso você venda as ações ou caso você mantenha essas ações aí na sua posição de 31 de dezembro de 2023 e precise declarar ela em 2024 no seu ajuste de imposto de renda, certo? Então, aqui no 4.1, né, as ações bonificadas devem ser lançadas na declaração de imposto de renda do acionista pessoa física. Ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, né, você vai declarar primeiramente esses valores da bonificação lá em rendimentos isentos e não tributáveis, na linha 18, que se refere à incorporação de reservas ao capital, bonificações em ações. E o valor a ser considerado será obtido pela multiplicação do valor unitário atribuído, né, e pela quantidade de ações bonificadas. Ou seja, se você recebeu 10 ações, no valor de R$ 16,53, a gente está falando aí de R$ 165,30, certo? E aí você vai multiplicando pela quantidade de ações que você recebeu como bonificação para chegar ao valor que você precisa declarar, né, como incorporação de reservas ao capital ou bonificações em ações, lá no imposto de renda, na parte que fala sobre rendimentos isentos e não tributável. Ele trouxe alguns exemplos aqui para lançamento. Aqui eles falam assim: um acionista que possuía em 31 de dezembro de 2022 1.000 ações da empresa registradas em sua declaração de imposto de renda a custo unitário de R$ 10, totalizando aí um capital investido de R$ 10.000. Então veja que seu preço médio era R$ 10, referente a essas 1.000 ações, que dá aí um total de R$ 10.000 investido. Com a aprovação da bonificação, este acionista, caso ele tenha mantido a sua posição em 1.000 ações até a data de 28 de março de 2023, ele recebeu 100 ações de bonificação, passando a ter um saldo de 1.100 ações. Né? O valor unitário atribuído a cada uma das ações bonificadas foi R$ 16,53. Assim, o custo total das ações bonificadas recebidas por esse investidor
é de R$ 1.653. E caso ele venha a manter essas ações até 31 de dezembro de 2023, o valor deve ser lançado na declaração de imposto de renda em rendimentos isentos não tributáveis, como a gente falou. Só que, além disso, esse valor deve ser adicionado ao custo histórico das ações na ficha de bens de direito. Então, você vai declarar em dois pontos no imposto de renda. Vai declarar lá em rendimentos isentos não tributáveis e, ao mesmo tempo, você vai juntar essas 100 ações com as suas 1.000 ações e o valor de 1.653 com o valor de 10.000 para formar, né, o seu novo capital investido nessa empresa lá em bens e direitos. No exemplo acima, o acionista que tinha registrado um custo histórico de R$ 10.000 para as suas 1.000 ações, agora ele passa a ter um custo de R$ 11.653 para as suas 1.100 ações. Então veja aqui que o preço médio desse investidor vai ser mais ou menos ali agora de R$ 11,65 por ação. Então veja que o preço médio desse investidor subiu. Então, além dele ter que declarar isso lá para atualizar o seu investimento, também faz com que ele pague menos imposto de renda caso ele venha a vender essas ações. Vamos supor que um cara que tinha lá R$ 20.000 em Romi, recebeu as bonificações e ele passou a ter ali 22.000, 23.000 e alguma coisinha. Então veja que se ele for vender toda a posição acionária dele, ele vai ter que emitir DARF caso ele tenha lucro, certo? Vamos supor aqui que ele teve lucro e que o preço médio dele é de R$ 11,65 depois da bonificação. Veja que o preço médio dele ficou mais perto do preço do mercado, fazendo com que ele precise pagar menos imposto de renda. Se você não considerar, né, não lançar lá o valor da sua bonificação, então, seu preço médio continuaria sendo R$ 10, por exemplo, e aí você teria que pagar mais imposto de renda porque o seu preço médio está mais longe aí do preço de mercado. Então, por isso que é a importância também do investidor se atentar nesse lançamento, nessa atualização, né, dos valores do preço médio aí na sua custódia. E este acionista, quando for vender, né, as suas ações, para efeitos de cálculos de imposto de renda sobre o ganho de capital, deverá considerar esse novo custo histórico das ações, ou seja, R$ 11.653. Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, é muito importante atentar a esses pontos. Além disso, como eu falei, além dessa bonificação que a Romi trouxe, eles também anunciaram aí juros sobre capital próprio que foram aprovados na reunião do dia 14 de março, e essa distribuição ela vai ocorrer aí no dia 26/4 de 2023, com a posição acionária do dia 20/3 de 2023, sendo que dos 0,23 centavos, né, de juros sobre capital próprio são brutos, será deduzido 15% aí de imposto de renda retido na fonte, dando aí uma distribuição líquida de 19 centavos por ação. E as ações serão negociadas ex juros sobre capital próprio a partir do dia 21/3 de 2023. Então, isso aqui é para quem já está. Mas quando a gente olha aqui para a empresa e para os dados dela, a gente vê que ela está com um dividend yield hoje de mais ou menos 5,57%. Né? Ela já chegou aqui a pagar num ano mais de 15% de dividendos. A gente vê que a partir de 2015 aqui eles têm um histórico até constante de distribuição, né? E aqui para trás eles distribuíam muito pouco, 2012, 2013, 2014. Até porque esse ali foi um período um pouco difícil para as empresas. A gente vê que a empresa tem hoje aqui um PL de 6,78, o preço sobre o valor patrimonial de 1,31 vezes, o lucro por ação de R$ 2,77, com um lucro por ação até interessante. E quando a gente vem aqui para os dividendos históricos da empresa, a gente vê que a empresa ela vem pagando aqui sempre dividendos. Tem alguns períodos que pagam bem menos, né? Aí em 2020, 2021, tiveram aí recordes de dividendos, chegando a pagar R$ 2 por ação aí em 2021. Em 2022 diminuiu um pouco, pagando aí cerca de 95 centavos. E agora em 2023 eles já pagaram aí de forma acumulada 58 centavos, que traz uma média de distribuição de 67 centavos por ação aí, né, ao longo do período. Quando a gente olha aqui, né, para a receita líquida versus o lucro líquido da empresa, a gente vê que teve alguns períodos aqui, como em 2016, que a empresa obteve um pequeno prejuízo, mas desde lá a empresa vem aumentando aqui o seu lucro líquido e a sua receita líquida, chegando aí em 2022 a uma receita líquida de 1,5 bilhão, né, e um lucro líquido de 216 milhões de reais. Quando a gente olha para o ROI, né, onde a empresa tem prejuízo, lógico que o ROI vai ser negativo, até porque o ROI ele é o
retorno sobre o capital investido. Se eu tive prejuízo, o meu ROI vai ser negativo. Mas a gente vê que desde 2016, que foi o último prejuízo da empresa, né, esse ROI ele vem subindo, se mantendo aqui numa média de 15% mais ou menos, né, de retorno sobre o capital investido da empresa. Quando a gente olha para a dívida líquida da empresa, a gente vê que ali em 2006 a empresa ela vem tendo uma grande subida, né, aí na sua dívida líquida. É claro que devido a investimento, outras situações, chegou a ter aqui um pico de dívida de 995 milhões de dívida bruta, né, e 748 milhões de dívida líquida no ano de 2010. De 2010, né, até 2017, a empresa foi tendo uma queda, chegando aqui a um patamar de uma dívida líquida de 130 milhões e uma dívida bruta de 249 milhões. De 2017 para cá, né, vem fazendo novos investimentos, a empresa vem fazendo aquisições, e vem aumentando, né, essa relação dívida versus o caixa, chegando agora em 2022 a uma dívida bruta de 721 milhões, um caixa de 251 milhões e uma dívida líquida de 470 milhões. Outra relação muito importante que a gente precisa entender é o lucro líquido versus, né, o preço da ação. A gente sabe que normalmente quando a empresa ela está dando lucro, o valor da sua ação vai subir. Quando ela está dando prejuízo, o valor da ação vai descer. É justamente isso que a gente vê nesse período aqui, né, de 2011 até 2016, onde o preço das ações da empresa vinha caindo, justamente porque a empresa vinha reportando prejuízo e lucros muito baixo, com uma perspectiva de mercado muito baixa. Porém, teve essa virada aqui em 2017, onde o lucro líquido da empresa começou a subir e, consequentemente, o preço da ação também começou a subir. E a gente vê aqui, né, de 2021 para 2022, a gente teve aqui uma inversão, onde mesmo o lucro líquido da empresa se mantendo crescente, o valor das ações teve uma pequena queda, fazendo aí que o mercado tenha uma perspectiva de que a empresa não vai conseguir manter, né, esse mesmo crescimento no seu lucro. O mercado pode estar certo ou pode estar errado, só o tempo irá nos dizer isso. Mas comenta aqui embaixo pra gente qual é a sua opinião sobre a Home 3, o que você acha dessa bonificação que a empresa vem trazendo, pagamento de dividendos. Você tem a empresa na carteira, por que você tem ela? Deixa tudo aqui no comentário pra gente e vamos discutir mais sobre ela. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, foi o vídeo sobre Home 3, sobre a bonificação de dividendos, trazendo um pouco aqui sobre os números da empresa. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.